Olá pessoal, vamos retomar o assunto da nossa disciplina, Técnica de Programação 1, comentando sobre o que são algoritmos. Bem, algoritmos, eles são uma sequência de passos que a gente vai seguir para poder chegar até a tentar gerar a solução de um problema inicial, ok? De forma geral, isso seria um algoritmo. Vamos lá. O que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de regras e procedimentos lógicos. Vejam bem, conjunto de regras, tá? E procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam a uma solução de um problema. Então, é muito importante observar isso aqui, ó. Procedimentos lógicos, esses procedimentos lógicos vão levar à solução de um problema, tá? Em um número finito de etapas, ou seja, o algoritmo ele tem um final, tá? É uma sequência de passos que tem início, meio e fim. O algoritmo ele vai ser, quando a gente estiver desenvolvendo os algoritmos, a gente vai notar que a gente vai começar a pensar da seguinte forma: a gente vai ter uma entrada do algoritmo, tá? Ele vai processar e aí vai gerar uma saída, tudo bem? Ou seja, ele vai ter um número finito de etapas, tá? Um algoritmo é um projeto bem definido que considera um conjunto de valores de entrada para produzir um conjunto de valores de saída. Ou seja, como nós comentamos, né? Ele vai ter uma entrada, aí ele vai processar e vai gerar uma saída. É um conjunto de valores bem definidos, tá? Que vai ter uma entrada, vai processar e vai sair. Vai ter uma saída. O algoritmo é um projeto que implementará o raciocínio, transformando em um programa de computador. Então, relembrando da imagem lá, que nós comentamos sobre a etapa de criação do software, né? Lembra que a pessoa tinha um problema, né? O problema, ela tinha, para resolver aquele problema, tinha uma ideia, e aí, partindo dessa ideia, ele concretizava essa ideia, especificando quais eram os passos para a solução, né? Então, ele é o momento que ele implementa o raciocínio, tá? Ele vai tirar aquela ideia do plano das ideias e vai transformar aquela ideia em um programa de computador, tá? Mais uma observação aqui, ó. A lógica não é absoluta. Haverá sempre várias alternativas possíveis para atingir o mesmo resultado. Como assim a lógica não é absoluta, né? O que o autor quer dizer com isso aqui é que vai existir várias soluções para a resolução do mesmo algoritmo, tá? O que vai importar é que ele gere a mesma saída no final, tudo bem? Para resolver aquele problema. Aqui nós temos a definição de Cormen, tá? Com relação ao algoritmo. Aí o Cormen diz que um algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores de entrada e produz um valor ou um conjunto de valores como saída. Ou seja, o algoritmo ele vai ter uma entrada, ele vai processar, vai ter um processamento com essa entrada, e aí ele vai gerar uma saída. Tá? O algoritmo é uma sequência de passos computacionais. É muito importante observar isso aqui, ó, uma sequência de passos. E aí quem define essa sequência de passos é o programador, certo? Sequência de passos computacionais, a gente vai usar uma linguagem de computação, de programação, para poder definir essa sequência de passos, que transformam a entrada na saída, tudo bem? Com relação à representação de algoritmos, tá? Tem três formas de representar o algoritmo. A representação pode ser descritiva, tá? Ela pode ser feita através de um fluxograma ou pode ser feita através de um pseudocódigo, tá? Aí aqui eu tenho uma imagem representando como seria a descritiva, tá? Aqui o fluxograma e aqui está na forma de código, tá? A intenção seria o pseudocódigo aqui. Bem, a descritiva, nós temos um exemplo aqui, ó. Ordene e estruture uma sequência para a realização de uma ligação telefônica em um orelhão. Aí observem que nessa
nessa forma de representar o algoritmo, ela vai ser muito próxima da linguagem natural. Olha só. Aí eu criei aqui uma sequência de passos finita, tá? Para gerar esse algoritmo para fazer a ligação de um orelhão. Para quem não lembra, o orelhão era aqueles telefones que ficavam lá na rua e o pessoal usava uma ficha ou um cartão para poder fazer a ligação. Aí vamos lá. O primeiro passo, na minha visão, tá? Lembra que a lógica ela não é absoluta. Para fazer a ligação seria tirar o fone do gancho, né? Ouvir o sinal da linha, introduzir o cartão lá no orelhão, teclar o número desejado, aí conversar, quando acabar de conversar, desliga e tira o cartão, tá? Será que tem outras maneiras de fazer a descrição desse algoritmo? Sim, tem, né? Eu poderia, por exemplo, antes do passo 5 aqui, conversar, vamos supor aqui, teclar o número desejado. Antes de conversar, poderia ter uma condição aqui, né? Verificar se a pessoa atendeu ou não. Se a pessoa atendeu, conversa. Se ela não atendeu, não conversa. Então, essa poderia ser uma variação do meu algoritmo, né? Outra variação, por exemplo, ao invés de introduzir o cartão, poderia ser a ficha, né? Ao invés de introduzir o cartão, poderia ser colocar uma ficha. Então, notem que tem várias maneiras de se fazer o algoritmo, tá? Desde que ele gere o resultado correto, a solução correta para o problema, seria um algoritmo válido. Um outro algoritmo que a gente está bastante acostumado, especialmente nesse período, né, que nós estamos vivendo agora, é essa imagem aqui, ó, que eu acho que alguns já estão acostumados a ver, é a descrição do passo a passo, né? O passo a passo de forma descritiva de como lavar as mãos. Ou seja, é um algoritmo para que saibamos lavar as nossas mãos. Tá? E aí, notem aqui que talvez seja um pouco pequeno aí. Aqui, ó, abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia. Aí, passo 2, passo 3, passo 4. E aí, observem que se uma dessas etapas aqui não for feita, o algoritmo não vai ser bem sucedido, né? E aí também tem algumas situações aqui que a etapa não poderia ser antecipada, né? Por exemplo, a última etapa aqui, enxugar as mãos, ela não poderia ser feita antes de colocar o sabão, por exemplo, porque o resultado seria diferente, né? Não ia ser efetivo a solução. Então, observem que é uma sequência de passos bem definida, que tem uma entrada, a entrada seria a pessoa, né, começando a lavar as mãos, e a saída seria, aliás, a mão suja, né, e a saída seria a mão limpa. O processamento é toda essa sequência aqui de como lavar as mãos, lavar o dedão, lavar entre as unhas e assim por diante. Então, essa aqui é uma sequência de passos descritiva, tá? Uma maneira de representar também. Qual a vantagem de se usar a forma descritiva? Representação textual muito próxima da linguagem utilizada no cotidiano. Tá? Deixa eu botar mais para cá. Mais para baixo. Qual a desvantagem? Pode apresentar ambiguidade de interpretações e poucos autores utilizam essa representação. Tá? Fluxograma é uma outra maneira de se fazer representação de algoritmos. Aí, o fluxograma, ele é esses balões aqui, tá? E aí, observem que ele vai mostrando qual seria a execução do algoritmo. Nesse exemplo aqui, o algoritmo da lâmpada, né? Para ver se a lâmpada funciona. O problema seria, a lâmpada não funciona. Se a lâmpada não funciona, a lâmpada está plugada? Se sim, aí o bulbo queimou. Se não, comprar nova lâmpada. E aí tem uma outra sequência que pode ser feita. A lâmpada não funciona, a lâmpada estava plugada? Não. Então tem que plugar a lâmpada. Se sim, o bulbo queimou? Sim. Então trocar o bulbo. Então observem, isso aqui é a entrada, tá? Esse aqui é o processamento e o que está em verde é a saída, tá? Qual é a vantagem de se usar um fluxograma? A representação gráfica é mais concisa que a representação textual. É visualmente mais agradável, né? Qual é a desvantagem? É necessário aprender a simbologia dos fluxogramas. Cada caixinha daquela ali tem um significado, tá? Então essa é a desvantagem, que tem que aprender cada
simbologia para poder fazer a representação através de fluxogramas. A outra maneira de fazer a representação é através de pseudocódigo, tá? Observem que já o pseudocódigo, ele lembra um pouco aquela maneira descritiva, por quê? Porque ele está em quase que linguagem natural aqui, né? E no nosso caso, ele está escrito em português. Então, notem que ele é diferente lá da maneira descritiva, porque ele tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, eu tenho que dizer para ele onde é o início, eu tenho que dizer onde é o final, eu tenho que dizer o que eu estou declarando, eu tenho que dizer o que eu quero que ele leia, o que eu tenho que informar para ele, dizer para a máquina o que ele vai escrever, eu tenho que dizer qual vai ser o processamento, tá? Mas observem que é algo que o humano consegue entender, tá? Então tem que início, ele declarar ABCD, ele vai fazer a leitura da entrada, né, o input, vai processar aqui a fórmula de Bhaskara e vai entregar como saída o resultado da fórmula de Bhaskara, tá? Essa é mais uma maneira de representar. Qual é a vantagem? A transcrição para qualquer linguagem de programação é quase direta, ou seja, a gente vai escrever um pseudocódigo e aí depois, tendo em mãos esse pseudocódigo, é possível traduzir para uma linguagem de programação. E essa tradução, como o pseudocódigo está em linguagem que o humano consegue compreender, consegue fazer a leitura tranquilamente, então é quase que direta a transcrição, tá? Qual é a desvantagem? É necessário aprender as regras do pseudocódigo, tá? Então tem algumas regrinhas que a gente vai aprender durante o curso, certo? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai começar a ver o que é lógica, certo? Até lá!